E a Semana Mundial do Cérebro continua aqui no Supera, que é a maior rede de ginástica para o cérebro do mundo. E hoje nós vamos conversar com a Lívia Ciatti, que é a neurocientista do Supera. Sena, tá ansioso para falar com ela? Eu quero saber tudo e um pouco mais o que ela tem para contar, não só para nós dois, mas também para quem está acompanhando esta semana que está excelente aqui no Supera. Oi, Lívia, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, galera da internet, YouTube, todo mundo junto, né? Sim, é isso Bora mesmo. falar de cérebro. Tudo junto e misturado. Bom, a gente tem até um teminha aqui, eu vou tentar seguir o tema, vamos ver se vai rolar, Será né, que dá? Sena? Os caminhos da memória, quantas pessoas você é. A gente fala muito de memória aqui no Supera, né? E a Sim. gente já tá craque de falar desse assunto. Mas o tema da Semana Mundial dessa semana, ele provoca para esses personagens que a gente tem ao longo da vida, né, Lívia? Sim, com certeza. Pensando em uma vida humana, quantas pessoas nós somos desde o nascimento? Ou desde quando a gente começa a lembrar as coisas? E considerando Supera, pessoas e vida, a gente envolve algumas habilidades cognitivas, dentre elas percepção e mundo, que pode parecer a mesma coisa, mas não é. O cérebro, ele cria um mundo que é diferente do real na nossa cabeça. E a partir daí, a gente vai recebendo mensagens das interações e construindo cada personagem para um contexto específico. Lívia, a partir de quando que a gente começa a lembrar? A gente, conversando com as nossas crianças, aqui os nossos Sim. alunos, né? A gente até perguntou para eles quando que eles lembravam, tipo, uma lembrança do irmão, né? Enfim, da Sim. vida. E a Mirella, que é muito inteligente, ela falou assim, olha, algumas coisas eu lembro, outras não. E ela tem 10 anos, né? Já tem alguma memória. Mas, de fato, quando que isso começa a ser construído? Bom, isso começa bem cedinho. Lá na 9ª, 10ª semana de gestação, o feto ele já começa o desenvolvimento das áreas sensoriais dentro do cérebro. Então, à medida que o corpinho vai se formando, o cérebro vai avançando no desenvolvimento e levando as áreas sensitivas para dentro do cérebro. Depois ali do nascimento, do 0 ali até o 3º ano, já tem uma quantidade de sensações e de percepções muito grande. Ele não pensa ainda sobre o que ele sente, mas ele se lembra de como ele se sente. Então, a criança ela vai se lembrando de como ela se sente no acolhimento da família desde cedo. Isso é muito importante que ela falou, né? A pessoa não sabe exatamente, não lembra exatamente, Isso. mas ela lembra como se sentiu. Sim. E isso é um traço da memória ao longo da vida. Sim, é um traço inconsciente. Se você perguntar para a pessoa como que você sentiu na infância, você não vai identificar, ela não vai saber te contar. Mas existem técnicas de psicologia, de psicanálise que vão resgatando essas sensações, inclusive para arrumar alguns traumas ali que surgem depois. Mas a percepção ela começa muito cedo. Tanto que tem estudos interessantes que falam sobre a audição. A audição ela começa a ficar pronta ali da 4ª semana para frente, de gestação. Então ali um bebê, um fetinho ali de 5 meses, ele já começa a ter audição. E aí Por isso que o Pode pessoal falar. brinca, né? Não, o pessoal brinca. Conhece a voz do irmão, já conhece Me a voz fez do irmão. lembrar. Então, Eu cantei pra minha isso que eu ia filha mais falar. velha, Exatamente. né? Sim. Hoje ela canta muito bem, mas isso pode ajudar, auxilia também depois, quando a pessoa já está com idade de entendo tudo. Isso é uma curiosidade interessante. Inclusive, tem mães que colocam até o fone de ouvido lá na barriga, né? Com música clássica. Ai, Mozart vai deixar ele mais inteligente. Isso é mito, tá? Mas ele começa a perceber sons. Só que imagina, ele tá dentro da barriga, tem líquido, ele está dentro de uma bolsa de líquido. É a mesma coisa de você ouvir Mozart debaixo d'água. Como é que você Vai percebe perdendo o som? muitas Uma frequências. coisa vai é ficar tudo perceber diferente. som, outra coisa é identificar, Sim. né, detalhes finos ali daquele som. Mas ela percebe. E ela se movimenta, ela responde a esses sons. Após o nascimento, o bebezinho ele já consegue identificar, por exemplo, a música preferida da mãe. Teve um experimento feito com isso. Alguns bebês ali ouvindo músicas que a mãe ouvia e que a mãe ouvia desde quando ele era bem de colo. E dali um tempo, ele era apresentado a essa música e uma música diferente que ele não conhecia. E ele respondia, dançava, ou seja, ele demonstrava identificar aquela música que ele já tinha ouvido antes. Que incrível. Então, o bebezinho ele de 0 ano, ele já tem essa capacidade de reconhecer coisas familiares, sons familiares. Então, a partir dali, à medida que a gente vai percebendo que o cérebro evolui para as percepções, as memórias evoluem junto. Para existir memória, tem que ter a percepção do que aconteceu. Muitas coisas do ambiente a gente não percebe e não lembra depois.
É o famoso, será que eu tranquei a porta? Eu sei Tá no como é automático. isso. Você tá ali, você sai, nossa, o almoço hoje, a reunião e tal. Tranquei a porta? Você passou por ela e não percebeu Mas é a porque você não ação. estava atento ao ambiente e exatamente. tal. Isso é incrível, né, de explicar, né? Que muita gente fala, mas por que isso acontece? É justamente porque Isso. não... E isso que explica percepção. aquela coisa assim, né? Por exemplo, fui num show internacional, que eu nunca fui, uma experiência única. Tantas informações ali, desde música até o ambiente, parece que crava uma memória assim muito profunda Sim, no cérebro e sim. como você se sentiu e tudo Exato. aquilo que compõe aquela experiência, né? E isso que você mencionou complementa um pouco essa coisa da infância. Uhum. Porque olha só, então um bebezinho ele consegue perceber já algumas sensações e já registrar pequenas memórias de reconhecimento, Uhum. mas ele não tem consciência. A consciência da memória ele vai ter a partir do momento em que hipocampo se forma, que é uma área específica do cérebro do lobo temporal, fica aqui atrás das orelhas. E aí essa região ela começa a terminar a maturação dela após os 4 anos, desculpa. Então, isso que eu 4, ia 5 falar. anos de idade, ele já começa a ter memórias conscientes. Então, as memórias conscientes a partir dos 4, 5 anos, né? Sim. O Miguel, que nós entrevistamos, tem 6 6 anos. anos. Exatamente. Então, ele tá Ele justamente tem 2 anos nessa- no máximo de de memória. memória. Olha que incrível, né? Ele tem Sim. 2 anos de memória. E aí a gente fala assim, a criançada, nessa fase, né? Menos de 5 anos, tá, é uma esponjinha. Sim. E aí que vem essa coisa, né? Porque, assim, me corrija se eu estiver errada, Lívia. Se a criança ainda tá criando esse campo de memória, tudo que vem é muito intenso. Eu estou falando alguma coisa errada? Não. Como é que ela pode aproveitar para que realmente fique como aprendizado? Sim. Aí a gente vai diferenciar 2 tipos de aprendizado. O aprendizado implícito e o aprendizado declarativo. Existem esses 2 tipos de memória. A memória declarativa é aquela que eu prestei atenção, eu entendi e eu consigo reproduzir. Eu consigo dizer isso para alguém, contar. E a memória implícita, um tipo dela é a procedimental, né, de aprender a fazer coisas, não necessariamente implica em eu ter consciência disso. E a criança ela começa a ter as procedimentais primeiro, ela começa a imitar gestos, ela começa a imitar comportamentos, mas ela não tem consciência, ela não declara aquilo, né? Ela não, até antes dela aprender a falar. Mesmo depois que ela já está falando alguma coisinha, você pergunta, ela não vai saber te dizer aquilo que ela repete, mas ela sabe, ela aprendeu. Então ela começa a aprender primeiro pela imitação, pelo comportamento, pela implícita, e à medida que o cérebro vai evoluindo as memórias declarativas, ela começa a entender e replicar por meio da fala, né, e realmente do entendimento consciente daquilo. Por isso que é tão Então, esses importante dois. quando a gente fala de exemplo, né? Nessa faixa etária. Sim. Porque aí a criança, uma esponjinha, é uma forma, assim, muito simplista e senso comum de explicar isso. É. Mas o exemplo, é muito forte E essa nessa esponja nessa tem a ver fase. diretamente com a estrutura do É cérebro. literalmente uma esponjinha. Sim, porque dos 0 até os 3 é a fase onde o cérebro mais ganha volume. Uhum. Então ele tem muitas células, elas estão lá todas desesperadas para fazer conexões, e quando a criança imita e quando ela percebe comportamentos dos adultos próximos, né, de tudo que ela interage, essa esponja existe por conta disso. O cérebro ele está expandindo muito rápido e fazendo conexões muito rápido. E Então podemos tudo que é dizer que- registrado ela vai fixando Não, ali. gente, repete, isso é muito importante que ela falou. Ela falou uma coisa muito. E assim, Sim. quem tá nos acompanhando, esse é o pulo do gato, né? Aquele Sim. momento assim. É. Foi por isso. Porque, assim, o cérebro, ele tá completo. Vamos repetir isso, porque isso é muito Vamos. importante. O cérebro tá completamente aberto nessa fase da vida e desesperado pra fazer conexões, ou seja, gravar memória. É questão de né? sobrevivência. É uma questão de Sim. sobrevivência, exatamente. Precisa registrar. Ele E, precisa registrar. Cara, tem um exemplo muito legal de sobrevivência. A criancinha de 0 a 3, ela já consegue identificar senso de moralidade e justiça. Se você colocar 2 bebezinhos lá, né, já sentadinhos, sim, e pelúcias, né, eu pego o ursinho de pelúcia e a girafinha de pelúcia. O ursinho, ele é mau, ele atrapalha os outros pelúcias, ele bate nos outros pelúcias, um tá tentando passar aqui, ele vai ali dar pancada nele. E o girafinha é gente boa, né, ele dá beijinho, ele não atrapalha os outros pelúcias que estão ali na sociedade. A criança observa você brincando assim, com atitudes muito diferentes de um pelúcia para o outro, 3 anos, tá falando. até 3 anos. Uhum. Se você depois deixa ela com os brinquedos para escolher, ela vai escolher, adivinha quem? O bom. O bonzinho.
ela vai se afastar imediatamente daquele comportamento que ela julgou que é agressivo ou que não é certo. Já é um julgamento de... Já é um julgamento. E isso, automático. isso mesmo, automático. É. Mesmo se a criança tem ali um ambiente que ela não vê isso ser Automático. reproduzido. Que incrível, Automático. isso é incrível. Isso, quando vem dos pais, aí é pior. Quando o ambiente não é acolhedor para a criança, ela vai... Essa postura que ela teve de se afastar do ursinho, ela vai ter daquela referência paterna ou materna. Então, por isso que o acolhimento, um ambiente familiar muito amoroso e muito compreensivo com a criança é importante. Hoje a gente observa que as crianças, né, no lar, tem mais diálogos. Se for fazer uma analogia, uma comparação, antigamente era bem diferente. Era o olhar e sabia que ali vinha coisa. Mas hoje tem mais conversa, né? Isso faz com que a criança entenda melhor ou os exemplos são melhores para isso? E menos diálogo, mais diálogo? Como você poderia dizer? Tem uma frase que cabe, uma frase que é uma lição para nós adultos, mas que cabe também nessa situação, né? Que o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Isso para os pais vale muito também. Mas voltando a esse aspecto do perfil de criação, né? Um perfil mais rígido e um perfil mais permissivo, né? Seriam os opostos. O rígido é aquela criação mais comum lá minha avó conta da criação dela, né? Em roça, banha de café, e realmente ela não falava varinha com o de pai marmelo, dela. Não chinelo. Falava. Acho que ela nunca ouviu a voz do pai dela, porque ele olhava assim, ela saía vazada e saía correndo. Forma que alerta de gatilho nesse podcast. Por favor, ignorem essa gente, parte. a minha mãe é uma pessoa muito boa, mas assim, aqui um gatilhozinho pra vocês. Minha mãe me levava, a minha mãe me levava na feira pra comprar com ela a varinha de marmelo. Então ela me levava, oi Ferante, tudo bem? Tudo bem, Ferante, aqui a minha filha conhece? Não, Ana Lúcia, tá. E eu, 7 anos, 8 anos. E aquela encomenda que eu pedi pra você semana passada? Aí o Ferante vinha com a varinha. Acabamos de conhecer como era a Ana. Então isso explica muita coisa. Entendi. Aí ele vinha com a varinha e vendia pra ela. Então assim, isso era normalizado. E ele sabia pra que ela ia usar aquela varinha. Não era uma varinha mágica. Não. Era uma varinha de dar uns cacoetes na minha perna ali quando eu aprontasse. Mas isso era muito comum na nossa época, né? E aí, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque a gente tem aí um ponto que até toca muito na psicologia, mas também fala muito de cérebro, que é essa dificuldade dos pais, que é a minha geração, que hoje são pais, de lidar com isso, porque eles são contra a violência, e aqui a gente jamais está pregando isso, né, de maneira nenhuma, né, a gente acredita justamente no contrário, mas às vezes isso essa permissividade é um extremo oposto. Prejudica a criança, porque a criança fica desorientada. Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A rigidez extrema, né, aquela obediência cega, né, sem entender os motivos, sem ser acolhida emocionalmente, ela gera uma pessoa com mais tendência de ser um bom executor, né, de ser um bom obediente, mas pouco criativa e insegura. Já o extremo oposto, que é o 100% permissivo, que escuta tudo, acolhe tudo e não limita, ele gera alguém extremamente ansioso, inquieto e com dificuldade de lidar com a frustração. Muito criativo, porém não lida com a frustração e não dá continuidade às coisas. O ideal é você ficar no meio do caminho. Buscar, né? O meio do caminho, que a gente sabe aqui também, a gente não quer aqui entrar no campo de julgamento dos pais, que a gente sabe que é extremamente desafiador, né, Lívia? Não nesse tem como contexto. Dar regras, né? Cada família vai ser uma, mas difícil, a orientação é buscar o meio do caminho. Se diz muito, na área de educação, de uma criação ou de um acolhimento positivo, que é aquela coisa, eu vou botar meu limite, mas eu vou te incentivar a que você entenda ele. Então, você não vai, né, ganhar esse picolé agora, mas eu vou te explicar o porquê. Então, é a coisa de incluir, acolher, mostrar, nossa, você tá frustrado? Vem cá, chora, abraça e explica o porquê ele tá frustrado. Né? Não tirá-lo da frustração, que é aquela extrema proteção, né? Eu vou deixar ele não vai sentir nada, eu vou proteger ele de todo sentimento ruim. Isso é ruim, eu estou só adiando, né, um processo emocional que ele vai ter que lidar. Mundo, né? Meu pai, minha mãe falavam usava muito isso. Você fala, Sena, você tá muito ruim, você batia nos seus filhos. Você batia nos seus filhos, que coisa horrorosa. Eu me fui lembrar de alguém que contou assim. Você tem cara de quem batia no filho, você é muito bonzinho. Eu sou bravo. Não, você é bravo, não sou a voz. Eu sou bravo, que nossa. Nossa, imagina essa voz de trovão, as crianças já corriam. Aquela braveza na hora certa. Exato, é dosado. Rígido. É dosado. Me foi lembrar que, se não me engano, até foi o pastor Cláudio, ele falou, poxa vida, lembrando até o que a Lívia estava contando, que hoje é mais diálogo e coisa e tal. Eu falei, poxa,
quando chegou a minha vez de me vingar, aí eu vou ter que ficar só conversando. Ele passou Fala por isso isso. Não falo. Fala. Mas e essa conversa, esse diálogo com as crianças, né? O acolher a emoção que ela está sentindo, ajudar ela a entender a emoção, é algo que influencia muito positivamente na memória. Quando a gente for comparar os caminhos da memória dela ao longo da vida, as pessoas que ela vai se tornando à medida que passa o tempo, ela vai ter mais consciência disso. Eu demorei muito para entender as minhas emoções. Eu tive uma adolescência também bastante conturbada. Eu já fui a roqueira gótica da sala. Não consigo Aqui não passava consigo lápis imaginar. preto Não consigo Não. no imaginar. olho e não falava com ninguém. Lápis preto andava apenas. com cabelo Emo. na cara, Cabelo na assim, cara. Eu já fui essa adolescente. Então, das pessoas da minha vida. Não quero teve falar, esse não fale episódio, comigo. I'm sad. Teve esse episódio. Eu ficava rabiscando folha de caderno, escrevendo letra de música e poemas melancólicos, tudo isso. Mas foi uma fase importante, que eu estava aprendendo a lidar com aquelas emoções Sim. da adolescência. Adolescência, cara, a adolescência É incrível, é né? mágica. Ah, você é adolescente? Vamos falar. Adolescente, seja Ou pai de adolescente. adolescente. Eu sei que tá difícil, mas é incrível e vai piorar depois. Então seja adolescente, seja feliz, Ele adolescente. não tem lobo frontal ainda. Então, conta essa história do lobo frontal. Não tem. E quando eu descobri esse negócio do lobo frontal, frontal. é quase um Isso. trava-língua. O lobo frontal, ele termina de existir, de completar, eu estou sendo muito ignorante aqui agora, de se formar com 25 anos. É. E agora parece que a adolescência até 25, que foi oficializado. Agora a gente está que até os conhecendo 30. Já ouvi isso. dizer É. que até os 30. Não, mas parece que agora, segundo, né, os especialistas, saiu, eu vi mesmo essa matéria, essa semana, inclusive, agora há pouco tempo, que até os 25 é adolescente. Ah, não, jovem. É a partir dos 30. Isso, jovem. Jovem a partir dos Jovem. 30. Eu estou na segunda juventude. É. Você Deixa jovem quieto. há mais tempo. É, sou jovem. Jovem há mais tempo, senta, tá Ouvi tudo isso certo. dói, mas é fato. Mas o adolescente, o cérebro dele já terminou grande parte da formação. Mas ainda não se formou completamente. Memória, ele tem tudo Aham. funcionando, as percepções, as sensações. Mas a conexão de todas as regiões com a parte da frente, que é exatamente quem regula todas as outras, que é o freio, O freio. Nossa, freio de mão gente, dele. Isso é muito legal. né? O nosso freio, ele não tá completamente ligado. Então Sim. imagina que o carrinho do adolescente, ele tá com um cabinho do freio só. Então, assim, ele E ao tem mesmo tudo. Ele tem a tempo- Ferrari, só não tem o freio. Ele tem a Ferrari, ele tem uma Ferrari nervosinha, porque ele tá desesperado por sensações. Ele tem uma baixa quantidade de dopamina ainda, que é o que dá motivação. Por isso que ele quer tanto, assim, coisas Mas ele quer que sensações tragam extremas, prazer, Não só desafios. prazer, adrenalina mesmo. Adrenalina. E ele se Ele sente vai sentir desafiado. motivação pelo Meu desafio Deus, extremo. Então, Deus é a químico. região. É a fase da sua vida que você rouba cone. Né? Da minha geração, quem é? Da minha geração vai entender. E quem nasceu de tinha. volta Não, de gente, 86. ai, gente, que horrível esse negócio de cone, eu vou falar. Pra colocar no Eu morava quarto, numa fazer Você um sabe que eu vídeo. roubei cone. Eu tinha um cone na minha república da faculdade, tinha um cone. Gente, você roubava cone? Você Não, lembra eu da roubei um comunidade? cone, fiquei mal, fui pra casa, meu lobo frontal já tava quase ligadinho, sabe? Qual a Aí finalidade eu falei, quantos anos quando você roubou vou o ser cone? presa, fui lá e devolvi 3 horas Mas da você manhã. roubou, você tirou da rua o cone? Tirei, eu tinha 18 anos. Olha aqui, você lembra quando tinha uma comunidade no Orkut, chamava Ladrões de Cone? Sim. O seu, Eu estava lá. Tava nessa comunidade. E eu tava numa república, que eu tava na faculdade. Olha, gente, eu não vou jurar que é pecado jurar na minha religião. Mas eu estava, assim, dormindo. Quando eu acordei no quarto, tinha um cone. Assim, Tinha um aleatório. As pessoas pegavam cones, não era isso? Era o nosso Mas era qual muito a aleatório. finalidade? Os Nenhuma. adolescentes. Não, hoje a gente tem o nosso álibi, porque o lobo pré-frontal não estava formado. Uhum. E isso, né? E aí cone a que gente cai pagava de o preço. novo na questão dos Exatamente. pais muito permissivos, porque ele não tem, até os 20 e poucos anos, capacidade de tomar decisões muito sérias. Sim. E é até cruel a gente exigir, por exemplo, de adolescente, o que você vai ser a sua vida toda? Escolha uma profissão agora. Nossa, isso é muito cruel. Porque ele ainda não tem total habilidade cognitiva de analisar os pontos. Isso é um ponto. É. Desculpa tomar o seu tempo de interromper, Lívia, mas agora você tocou num outro gatilho, Sena. A escolha. A escolha. Isso é tão É. cruel, dos 17 até mesmo os 25. Porque, gente, eu tô com 38 e eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer da minha vida. Isso vai imperar no resto da vida da pessoa. Talvez, assim, Nossa, seja muito gente. complicado lá. A gente não vai mudar todo o sistema educacional, né? Ajustando a idade de forma tão Sim. rápida. Sim. Mas que haja um incentivo da continuidade, né? De nunca ser definitivo. Porque eu lembro, na minha adolescência, eu escutei isso muito das referências adultas. Você vai escolher e você vai seguir isso pro resto da sua vida. resto Que é da o que sua aquela vida. geração valorizava. Sim, E hoje, as gerações mais novas valorizam mais a experiência e o propósito. sim. Então, essa coisa de ter uma escolha
ela já vai indo embora. Esse São várias esse pro escolhas. resto da sua vida já tá sendo Não. ceifado Por isso já, que não tem- tá mais dando... Por isso que tem aqueles acontecimentos de pronto, pai, pronto, mãe. Sou dentista, tá aqui meu diploma, agora eu vou fazer Agora eu vou teatro. fazer o que eu quero. Tipo assim. Sim. Lívia, até aproveitando a nossa audiência em todo o Brasil, por ocasião da Semana Mundial do Cérebro, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando o que é o método Supera. Muita gente pergunta, o que é o Sim. Supera? O Supera é um cursinho? O Supera é uma clínica? O Supera é uma escola? O que é o Supera? O que o Supera faz pela vida das pessoas? É engraçado, né? A gente tá aqui acostumado. Imagina, as pessoas passam, vem uma fachada ali com um cérebro gigante, com várias palavras, foco, concentração, memória. O que é isso? O Supera, ele é uma escola, ele é uma instituição de estimulação cognitiva, pioneira no Brasil no que a gente faz. Então, o Supera, ele se espelha em ciência, né? O que tem de novo sobre cérebro, sobre saúde, e traz para dentro da escola um conjunto de ferramentas que são executadas numa aula presencial de 2 horas semanais para trabalhar as principais habilidades cognitivas. Então, naquela aula, o aluno ele chega na escola, inclusive fica o convite para todo mundo fazer uma aula experimental na unidade mais próxima, demonstrativa, né, conhecer os jogos. Dentro dessa aula, existem as ferramentas base, que são o ábaco, as apostilas de desafios, que nós chamamos de Abrindo Horizontes, e os jogos. Essas 3, elas estão presentes em todas as aulas. Junto a elas, tem as estratégias de memorização, dinâmicas de grupo, neuróbicas, outras ferramentas que vão entrando em pontos estratégicos ali do mês. E nenhuma aula é igual a outra, apesar de todos usarem as mesmas ferramentas. Então, essa é a mágica que a gente faz. Ah, vai ter ábaco todas as aulas? Sim. Ah, mas eu sou ruim em matemática, eu tenho medo de matemática? Não tem problema. O ábaco, ele transforma a matemática no modo visual de enxergar as quantidades. Então, é uma outra área do cérebro, é um outro jeito de perceber as quantidades, que é muito mais fácil, mais rápido do que o modo tradicional. Então, inclusive, indico adolescentes que têm problemas com matemática, o ábaco pode salvar a sua vida, né? Porque você vai fazer contas aí de milhares de forma muito mais fácil do que no papel, inclusive, ou usando até. É mais fácil você errar na calculadora do que errar no ábaco, né? A partir daquele treino. O ábaco, nós temos as Abrindo Horizontes, que são apostilas de desafios, e aí tem desafios de raciocínio lógico, o Sudoku, o Hitori. Muitos desses desafios são inspirados na cultura oriental, que já são há milênios mestres, tanto de longevidade quanto de inteligência e raciocínio. E os jogos que trabalham estratégia, interação interpessoal, habilidades ditas como habilidades do futuro, as famosas soft skills, né? Cada um dá um nome. Agora tem as human skills, né? Desculpem o travado em inglês aqui, mas as habilidades humanas. Os jogos trabalham isso também. Então, cada aula Supera tem um pouquinho de cada um. É uma aula dinâmica, todas as aulas têm temas, os meses têm temas a serem discutidos. Então, a gente traz coisas da atualidade para a sala de aula. Então, ao mesmo tempo que você interage, você debate ideias, você abre a mente. E o Einstein já disse, a mente que se abriu uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. Então, o Supera faz isso. Usa as ferramentas, organizadas numa aula presencial, guiada por um educador e por auxiliares ali, com atendimento muito individualizado, porém em grupo, né? Então você socializa, você faz amizades, encontra pessoas que estão buscando a mesma saúde e longevidade. Lívia, a gente já sabe que o Supera é uma escola, isso ficou muito claro, Sim. Ninguém tem mais dúvida, é um treino cerebral, mas as aplicações do Supera, se a gente for falar na prática, por exemplo, Sim. criançada, tá indo mal na escola, não consegue focar em matemática, que é a grande dificuldade hoje, né, com Sim. esse mundo todo maluco que a gente vive. Como que a gente pode aplicar o Supera em várias faixas etárias diferentes? Quais são os resultados do Supera? O Supera, cada faixa etária vai se beneficiar de um dos pontos, né? E a criança, a gente comentou um pouco antes, dessa necessidade deles aprenderem a nadar nesse mundo de informações. O Supera vai ajudá-los nisso, porque vai dar ferramentas de foco para ela vai aprender estratégias para resolver os problemas dela ali. Então, se ela está numa escola que tem uma exigência alta, o Supera vai dar estratégias para ela resolver aquele problema. Então, ela vai conseguir transferir para a vida dela várias estratégias aprendidas no Supera. Todas elas envolvendo foco, estudo e interesse também pela vida. Ou seja, melhora na escola. Melhora, porque ela vai aprender que o esforço é bom.
se a gente puder resumir numa frase muito simples, a criança no Supera aprende que o esforço é bom. A criança no Enquanto o Supera... mundo inteiro tá falando pra ela que esforço é ruim, o Supera vai explicar pra ela, não, o esforço é bom, você vai superar desafios. A criança no Supera, ela melhora na escola sem aquela sensação de sofrimento, de angústia. Sim. A impressão que eu tenho é que a criança que faz Supera, ela melhora com tranquilidade, com Ela serenidade. entende que o erro faz parte do aprendizado. Então, isso, ao longo da vida dela, vai impactar. Começa na infância, mas vai impactar para sempre. O adolescente, a mesma coisa. O adolescente ele vai conseguir ter mais autocontrole. É a fase que começa o lobo frontal. Né? Termina, né? Começa e termina o lobo frontal, que é a região que guia as funções executivas. Então, as funções de autocontrole e de regulação do comportamento. Então, o adolescente ele vai se beneficiar muito para aprender a controlar melhor o próprio comportamento, os próprios impulsos. Ao mesmo tempo que ele se mantém aberto ao aprendizado. Então, aquele adolescente que é muito rebelde, ele pode ficar mais calmo, menos ansioso e entender um pouco o cenário que ele está ali. E aquele adolescente tem o sonho de cursar uma faculdade federal, na prática. Mas não sente confiança para isso. E eu acho muito interessante isso, Lívia, porque assim, muitos dos alunos Supera, e isso é muito incrível, Sena, que eles sabiam conteúdo, eles sabiam, mas eles não memorizavam. Tem muitas histórias assim no Supera. Muitas histórias, exatamente, porque não é uma questão de não dominar o assunto, mas o jovem... O controle socioemocional. Ele não tinha esse controle, ele não conseguia aplicar. Ele fazia Supera, era como destravar o cérebro e conseguir aprovação. Então, tem isso várias é histórias. Tem a história clássica da mocinha do ITA, né? Que passou muitos anos no cursinho, não conseguia passar. E aí fez Supera, passou no ITA, exatamente. Conseguia passar no ITA. Então, é um controle geral do próprio comportamento. O adulto já começa a se preocupar um pouco mais com saúde, então a prevenção ali de doenças neurodegenerativas e também o aumento de desempenho. O adulto, ele já começa a ter um declínio cognitivo suave até chegar na fase idosa. Então, a partir dos 35, partir de quantos anos? 35, 36... Eu tô com 38, pode continuar falando. Já começa ali a ter um pouco mais de resistência, flexibilidade. Declínio, quantos anos você tem, Sena? 5,2. Declínio cognitivo, já com tem, certeza. Já caiu um pouquinho. A gente percebe isso, a disposição para, nossa, vou ter que me esforçar pra isso. Você percebeu que eu tava com declínio? Ana, eu vou ter que te contar, mas... Amigos, pô, eu tentei disfarçar, tentou disfarçar o nosso declínio cognitivo. Não adiantou. Mas eu me incluo. Às vezes eu olho uma informação e falo assim, nossa, vou ter que me esforçar pra isso? Vai. Sim. Isso já é declínio cognitivo. Já é um sinal de que você tá otimizando muita energia porque não tá tão disposto mais. Mas insistir nessa disposição é benéfico, porque é isso que vai prevenir e aumentar a reserva cognitiva. E aí, falando na prática do adulto, aquele adulto que tá tentando uma promoção no trabalho, tá tentando passar no concurso público, faz que tá muito Supera. habituado a trabalhar, por exemplo, quem busca liderança, tá muito preso em alguns hábitos ruins e precisa mudar aquilo para ser visto por uma liderança maior, o Supera pode ajudar nisso. Porque ele vai conseguir controlar o próprio comportamento de forma mais assertiva. Então, o adulto, nesse cenário produtivo, as soft skills, a regulação de comportamento, a própria metacognição, que é ele conseguir enxergar como ele aprende, muda tudo. E o idoso, né? 60 mais. Que hoje em dia, até falar que o 60 é idoso, dá até um conflito na nossa cabeça, porque a gente 60 ele é um adulto produtivo, né? Na maioria das vezes. O 60 é o novo 40, né? Vamos falar que é verdade, né? Mas o 60 para frente, ele já se preocupa muito mais ou em manter a autonomia, para quem trabalha ainda manter esse ritmo produtivo e prevenir realmente qualquer problema que venha. Demencial. Decorrente do envelhecimento. Que aí pode... O assunto aqui é complexo quando a gente fala de 60 a mais, né? Porque aí tem vários fatores que muito influenciam. Heterogêneo o grupo. Exatamente. Mas eu chamaria atenção para 2 fatores. Você que é idoso, que nos acompanha, né? Que sonha em fazer Supera, os benefícios são principalmente relacionados à memória, né, que é uma queixa muito recorrente dessa faixa etária, e também, eventualmente, das pessoas que não tiveram uma oportunidade de estudo ao longo da vida e que sentem que precisam criar uma reserva, um estoque, que é a reserva cognitiva. Talvez a confiança de voltar a estudar. A confiança de voltar a estudar, né? Então, se permitir o 60 a mais, dá essa chance pelo Supera, né? De voltar a estudar através do Supera. Não tendo esse conhecimento de escola pelo Supera, mas através do Supera se abrir ao conhecimento. Isso que você falou é interessante, para as pessoas não confundirem. O Supera não é uma escola conteudista, não tem conteúdo. Tem exatamente experiências. O Supera ele é uma escola de vivência. Você chega lá, você vive em grupo, um aprendizado comum e supera desafios individuais. Então, não tem também uma competição. Apesar que algumas turmas gostam de competir entre elas. Mas é eu superando
Eu mesmo. eu mesma, a cada dia, Incrível. e ganhando confiança com isso. Porque todos os educadores são preparados para que você vença aquela etapa. Não tem perder no Supera. Você entrou ali, você vai superar, e é certeza. Por isso que chama Supera. Exatamente. Ginástica pro cérebro. E Ana, a gente tá falando aqui do material, das aulas. O pessoal deve estar curioso, não? Vamos mostrar eu um tô kit? curiosa. Vamos Queria mostrar um muito kit? ver. Também quero ver. Tem um Opa. material lindo. Opa! Tem um kit aqui pra gente dar uma olhada. Todo aluno que faz Incrível. Mostra matrícula, pra gente, Lívia. todo aluno que faz matrícula recebe esse kit, que é lindo. Que Né? A caixa ela é incrível. bem grandinha, ela Todo é bem mundo recheada. matriculou no Supera, recebe o Sim. kit do Supera. E cada kit, lógico, adaptado ali pra faixa etária, né, Uhum. que for fazer. Aqui, esse aqui é o ábaco. A gente consegue mostrar o ábaco pra quem tá nos acompanhando? Porque a gente falou muito de ábaco Foi. nesse podcast, o pessoal ficou curioso pra entender o que é essa calculadora milenar japonesa, né? Esse A instrumento tão interessante. Esse aqui Olha é o só, ábaco. que bacana. Esse aqui Muito é o incrível. ábaco. E tem toda uma forma correta de mexer nele, né, Sim. Lívia? A gente trabalha com ele na mesa, Uhum. né, apoiado. Aqui, Sempre na mesa. Sempre na mesa, né? Como ele tá de pé, não vai dar pra... As contas não ficam paradinhas, Aham. mas essa conta de cima, na coluna de unidade, ela sempre vale 5, Uhum. e as de baixo, cada uma vale 1. Então, são 9 quantidades em cada coluna. E a partir daí, a gente avança nos cálculos matemáticos, com contas de um número, 2 números, 3, até todos os números Dezenas de possíveis. E o interessante milhares que e por aí vai. O 9 na matemática é um número perfeito, né? É. E baseado em cima dele, dá para fazer N cálculos. Sim, a gente faz raiz quadrada aqui. Então, é um nível de cálculo mental bem avançado. E o cérebro só ganha com isso. Então, esse é o ábaco. Tem rosa, tem marrom, tem branquinho, tem de todas as cores. E junto com o kit vem as apostilas. Abrindo são as horizontes. abrindo Exatamente. Aqui tem apenas horizontes. algumas, né, que nós trouxemos aqui para quem É. está acompanhando o nosso podcast. São todas muito incrível. lindas. A 1, Ai, vou dar uma 2, olhadinha 3, também. vai até a 11. Olha só que incrível, Sena. E Muito, cada muito ano legal. sai material novo. Então, assim, a gente está falando de várias ferramentas que compõem a ginástica para o cérebro do Supera. Então, aqui a gente está mostrando apenas o kit do aluno, né? Que inclui algum desses itens que a gente está mostrando aqui, mas a gente tem 6 ferramentas que compõem o método Sim. Supera Ginástica para o Cérebro. Esse é o material que ele vai usar em toda a aula. Uhum. Mas não é só esse material, porque os jogos ficam na unidade, né? Os alunos podem também levar jogos para casa, Uhum. mas o kit são as apostilas, o ábaco, tem o tangram, que é um quebra-cabeça, também com peças geométricas. Aqui um exemplo da apostila, né? O desafio matemático de Kakuro. Então é muito variado, cheio de novidade. Então é novidade, variedade e grau de desafio crescente. Essa é a receita. Olivia, uma curiosidade para quem quer fazer Supera nesse ano de 2023, 24, 25 e está precisando aí de uma orientação maior. A gente já falou que são 2 horas por semana, é um compromisso semanal, né? Então ali é uma vez por semana, só que 2 horas de aula. Mas qual que é a duração do Supera? Quanto tempo dura? Quanto tempo eu posso fazer Supera? Eu posso ficar para sempre fazendo Supera? Supera é um estilo de vida. Então, sim, você pode ficar para sempre ali. E a ideia é exatamente essa, né? Que você incorpore ele à sua vida, como incorpora uma academia, um cuidado nutricional. Uhum. Ele é um complemento aos cuidados de saúde, considerando o cérebro e o corpo com um desempenho conjunto. Então, ele é um estilo de vida. É um curso que não tem fim. Você sempre vai ter algo a acrescentar, sempre vai ter uma habilidade a ser melhorada. Então, realmente. O inicial do Supera, que a gente, vamos dizer assim, a carta base, né, do Supera dá ali o quê? 1 ano, 1 ano e meio, 18 meses, mais ou Depende menos? da busca. Com 6 meses de Supera, você vai perceber algumas melhorias em habilidades X. Já tem um A resultado. partir de 1 ano, você vai perceber outros resultados. A partir de 1 ano e meio, 18 meses, já é um outro nível de resultados. Então, o resultado ele muda a partir do avanço individual no curso. O curso ele sempre vai exigir um ganho de desempenho. Uhum. Sempre vai exigir um pouquinho mais de cada habilidade. Uhum. À medida que avança, os ganhos vão sendo percebidos em esferas diferentes da vida.
E lembrando, Olivia, não é porque você tá aqui, não é porque você tá aqui, não, mas eu tenho que falar isso pro pessoal que tá nos acompanhando. O Supera é neurociência, Sim. né? Você é neurocientista e acompanha o Supera muito de perto. A sua formação é mestre em sistemas neuronais, né? Isso. Tem uma ampla formação aí que a gente acompanha de perto. E todos esses materiais didáticos do Supera, tudo que acontece dentro da sala de aula, é supervisionado por quem entende Sim. do assunto. A gente Ele é tá falando- desenvolvido aqui. Não tem Aqui, nada. exatamente. No Brasil, né? No é um Brasil, método do pela Brasil. nossa equipe. Então a gente tem a supervisão da neurociência e tem todo um time de pedagogos que acompanham tudo o que acontece em sala de aula aí para milhares de Exatamente. alunos no Brasil. Exatamente. Incrível. É tudo muito bem controlado, é um padrão de qualidade muito bem garantido para a aula que chega lá na ponta. Por isso que é uma experiência Exatamente. incrível. Então não dá para perder tempo, né? Você não tem que fazer Supera em Tem que ser 2020. agora. Ficaram curiosos? Se não ficaram curiosos, não prestaram atenção. Eu prestei atenção. Bastante. E é um aprendizado a cada instante, a cada momento que a gente ouve falar do Supera. Exatamente. Vamos devolver a apostila aqui. Quero estudar. Por gentileza. Obrigado. Mudando completamente de caminho, eu quero saber a respeito de amnésia. A gente está buscando memórias e coisa e tal, e me busca um filme que eu amo assistir, é como se fosse a primeira vez. A pessoa vai ter que sempre Sim. aprender. O Senna só assistiu um filme mais vezes que ele assistiu esse, que foi As Branquelas, que eu sei que na casa dele ele só passa 572 todo final de vezes semana na ele casa do viu. Senna passa As Branquelas. Ele sempre assiste As maravilhoso. Branquelas. Pode continuar Decoramos essa até as pergunta falas, séria. não, vou decorar até Você as ama As falas, Branquelas. Eu sei que você sabe todas as falas de As Branquelas. É muito bom, muito bom. É muito Mas- Estamos esperando o 2. Tá? Então, nunca Esperando teve. E agora, Como se fosse a primeira vez, que é um filme incrível também, lindo. que fala disso, né? É muito Sim. bonito. Mas isso pode acontecer na vida real. Uma pessoa que sofre ou sofreu de amnésia, ela vai ter que estar sempre em aprendizado? Depende muito do tipo de amnésia. O que acontece? No cérebro, né, a evolução nos moldou de forma muito inteligente. A gente tem regiões específicas. Então, eu tenho uma região da fala, tem uma região da audição, uma região da visão. Isso fica espalhado ao longo do córtex. Né? Aqui, ó. A gente pegar toda essa região dobradinha, eu tenho áreas no mapa específico para cada processamento. Inclusive no Supera, já a gente fala disso, mas ele trabalha essas áreas processando informações, né, para processar de forma mais otimizada. E as memórias, elas ficam registradas aonde elas foram processadas. Então, a memória entra, eu enxerguei algo, eu aprendi a jogar esse jogo, eu memorizei o tabuleiro. A visão do tabuleiro vai para a minha área de visão, vai para o hipocampo, que é onde eu processo a memória de curto prazo. Quando eu repito o jogo, eu marco que isso é importante e toda a dinâmica do jogo vai para a região da visão. A região da estratégia do jogo vai para a região de estratégia. Ou seja, a memória ela é espalhada por todo o Não é cérebro. num só lugar, então. Não. Isso é bom porque é impossível perder todas ao mesmo tempo. No filme, como se fosse a primeira Vários vez, arquivos, tá? ela não perdeu, no caso do filme, todas ao mesmo tempo. Ela perdeu o quê? A gravação das novas. Sim, Porque ela perdeu o a hipocampo. memória recente. É, a gente tem uma pecinha ali que é o hipocampo, que pega a memória que chegou, espera um pouquinho para ver se aquilo vai ser importante, e depois que é importante, ela joga para essas regiões, cada um para sua devida região, registrar como longo prazo. E aí eu lembro disso nos outros dias, meses e anos. Então é muito difícil perder todas. A não ser que haja uma lesão muito grande para perder todas as memórias. O que é comum acontecer em lesões do hipocampo. O hipocampo é uma região muito lesionada em doenças como epilepsia, o próprio Alzheimer, né, causa muitas lesões do hipocampo. E aí vai acontecendo essa perda de memória recente, que é a amnésia mais comum. Eu lembro da minha vida, lembro de tudo que eu fiz, mas não lembro o que eu fiz ontem. Não lembro o que eu tenho que fazer hoje. Então, as pessoas que começam a perceber lapsos de memória sérios, começam por aí. Nossa, esqueceu um compromisso. Esqueceu o gás aberto, esqueceu o ferro ligado, coisas que vão aumentando o risco ali da pessoa ficar sozinha. Que são memórias recentes, estão ali em volta do hipocampo. E no filme é exatamente isso, ela perdeu o hipocampo e não registra as memórias novas. E existe um paciente real com essa história do filme. Ele é conhecido como paciente HM. Tem muitos documentários que contam a história dele. Ele teve o hipocampo retirado para tratar a epilepsia. E depois ele não conseguia lembrar mais nada, né? Não registrava mais nada novo. Então ele ficou morando o resto da vida dele numa clínica,
Ele não lembrava dos médicos, apesar de ser atendido por eles todos os dias. Ele fazia aulas de desenho, não lembrava do professor de desenho. Se você perguntasse pra ele, quem é essa pessoa? Não sei. Tá vendo a mesma pessoa há 1 ano, mas não sabia. Mas ele aprendeu a desenhar apesar disso. Porque lembra a memória do E eu procedimento acho que eles fazem- separada. Eles até fazem uma referência disso no filme que é muito interessante, acho né? Que é o Johnny 10 segundos. Sim, alguma É, coisa assim. Eles fazem uma exatamente. referência a esse paciente, que é o O paciente, paciente que HM, inspira o ele filme. demorava um pouquinho de tempo. Tipo, meia hora ele esquecia já. Uhum. Então ele assistia todo dia o mesmo filme, ele fazia todo dia as mesmas coisas, mas não sabia. Pra ele era tudo novo. Sempre. Incrível. Mas porque ele perdeu essa transição da curto para longo prazo. Agora, a de longo prazo, perdê-la é mais complicada. Aí é um acidente, um AVC, às vezes alguns medicamentos podem causar algumas perdas de memória, né? Outras lesões espalhadas. Mas A gente é falando, assim. a gente falando desse caso, né, desse case do filme, e a gente traz para o Supera, porque embora o Supera não seja uma clínica e não ofereça nenhum tipo de tratamento clínico sugerido por médicos, mas sim é um treino cognitivo, um treino cerebral para pessoas comuns, a gente recebe muitos alunos que têm ali uma preocupação quando começam a ter alguma situação envolvendo memória. E Sim. são coisas assim sempre muito cotidianas, né, que geram milhares de matrículas em todo o Brasil, envolvendo situações da perda da chave, né, de um endereço, Fechei a porta ou fechei não. a porta ou não. Por que o Supera é tão importante nesses casos, Lívia? Sim, o Supera, ele vai ser um transformador da vida dessa pessoa, porque ele vai mostrar para ela que a memória não era o problema em si. O problema era a atenção que ela tem nas atividades do dia a dia. A atenção é a janela para a memória. Tudo que vai para a memória tem que passar pela atenção. A gente funciona como um holofote. Os nossos olhos fazem movimentos o tempo todo para captar fragmentos da imagem. Então a gente capta um de cada vez. A atenção pega uma informação de cada vez e junta. Por isso que o cotidiano é a queixa mais comum. A chave, trancou a chave dentro do carro, né? Largou o carro lá e foi embora a pé. Então, histórias que parecem, mas como você fez isso? Esqueceu a É fácil sacolinha da fazer, compra se do vo- mercado. Foi embora, pagou e foi embora sem a compra. Largou lá. A minha mãe fez isso já. Meia culpa. Lívia, mas olha, até desculpa questão te da interromper, eu tenho que pegar esse gancho, senão vou Sim. esquecer de falar. Veja como que o Supera se faz necessário nesse mundo que a gente está vivendo, porque assim, as pessoas estão procurando o Supera por conta dessas queixas cotidianas de atenção. E a gente está vivendo um mundo muito fragmentado e efêmero. Acho que essas são as duas palavras que a gente pode usar. Já era, né? Com o advento da tecnologia, tudo que aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Sim. E cada vez está ficando mais rápido, né? Agora a gente tem redes como, por exemplo, o TikTok, que oferecem vídeos de 15 segundos, áudios acelerados no WhatsApp. E a impressão que eu tenho é que tudo isso incentiva uma vida, um cotidiano, cada vez mais acelerado, fragmentado e menos foco e atenção. Isso Exatamente. impacta diretamente no serviço que a gente oferece hoje para a sociedade brasileira. Total. Nós somos uma solução que vai ensinar a pessoa a pilotar a máquina que ela tem. Né? A gente nasce, lógico, seguindo ali toda uma carga genética, aprendendo com o ambiente, mas nós não sabemos, a gente não aprende como usar o cérebro. Pode parecer bobo, né? Nossa, mas como assim? Você tem uma cabeça e não sabe usar? Sim. E aí a gente cai no mundo efêmero e todo fragmentado que é oposto ao tipo de funcionamento que nós temos biológico. E a gente não vai mudar tão cedo. A nossa biologia ela não mudou ao longo desses milhões de anos. Nós temos o mesmo cérebro das cavernas lidando com computadores hoje, com informações explodindo, com distratores. E no cérebro, essas 3 coisas estão ligadas. A memória, a atenção e a recompensa. O que é a recompensa? O prazer que eu tenho de buscar a informação. A atenção eu direciono o foco para aquilo que chama... que vai me dar mais recompensa. E a memória, eu vou registrar aquilo que a atenção e a recompensa mandaram. Então a memória é a última. É a primeira que a gente sente o dano, mas é a última na escala de importância, né, da cabeça. Porque primeiro eu vou me motivar, a motivação puxa a atenção e a atenção leva aquilo para a memória. O que a gente tem hoje de recompensas? Vídeos rápidos, que é satisfatório, porque é altamente viciante. Altamente viciante, exatamente porque a recompensa dele é imediata, você não tem esforço nenhum para receber aquela informação e ela é divertida. E aquele não ter esforço, o cérebro adora,
né? Ele fica lá todo Ele felizão, adora, né? adora, ele quer tá lá, muito assim, ficar lá no sendo sofá. abanado, tomando Nossa. um drink, recebendo um vídeo curto. Então, só um comentário. Nessa sensação do vídeo, que não é bom para o próprio cérebro, a gente tá jogando o quê? Dopamina? O que é? A dopamina é o que vai te motivar a buscar mais vídeos. Mais vídeos. Exatamente. Ou mais E tem todo recompensas. um conjunto de neurotransmissores e hormônios no corpo que vão te deixar ali com aquela sensação de prazer. Uhum. A dopamina, ela vai mostrar pra você, olha, isso é legal, vai de novo. Muitas pessoas falam, a dopamina ele é o hormônio da felicidade. Não, não é. Ele é o neurotransmissor da motivação. Sabe, Lívia, assim, até, desculpa te interromper de Pode novo, porque o falar. assunto tá muito interessante. Tá. O algoritmo do TikTok, na minha opinião, é o algoritmo mais assustador desde o Sim. advento das redes sociais. Ele é tão incrível, né? É um algoritmo chinês que ele oferece para o usuário uma ordem de vídeos que proporciona exatamente isso que você está falando. Ele mostra um vídeo mais ou menos dentro do seu algoritmo, mais um outro, um super dentro do seu algoritmo, um nem tanto, para você ficar mais tempo naquele, ele te mostra cada vez mais. Ele entende perfeitamente. Tipo, ele sabe que você gosta daquilo. Daquilo. E ele vai te Isso. oferecer E ele, tipo, mais daquilo. Não à toa, outro dia até falei, né? O aplicativo chama TikTok em alusão ao tempo. Tic-tac, Uhum. né? Tic-tac, TikTok, né? Então, assim, acredito eu que a tradução foi essa. Estou aqui, não sei, você que trabalha no TikTok, não sei se é isso. Mas é uma situação dos nossos tempos, né? A gente tá falando de cognição, de cérebro, de falta de atenção e de uma rede social que com um algoritmo absurdo. E aí pensa, você tem o TikTok é só um exemplo. É só um exemplo. A gente tem também todo um conjunto de textos de internet cada vez mais fragmentados e menos profundos. Toda a rede de busca também privilegia esse tipo de texto para ser mostrado primeiro. E aí a escola tem a dificuldade de motivar os alunos a lerem mais profundamente, porque exige o esforço. E aí ele cresceu sem saber o que é se esforçar para ter aquela recompensa. E tudo isso vai divagando, vai distribuindo a atenção em vários pontos. Então, é mais comum as pessoas pensarem assim: então tem muita informação e isso tá deixando a gente distraído. Sim. Não, muita informação sempre teve. Muita informação você tinha na floresta fugindo de predador, ou caçando. Isso sempre existiu. Só que nunca existiu a tentação de distribuir a atenção em tantas coisas simultâneas. O nosso problema hoje é tentar colocar a atenção em tudo junto. Porque eu tô com o TikTok aberto, eu tô respondendo um e-mail, tô preocupado com o trabalho, nossa, eu quero fazer aquele curso, mas deixa eu ficar mais meia hora aqui, tô Tá cansada. falando com grupos no WhatsApp e por aí vai. Exatamente. Essa atenção dividida de forma aleatória e totalmente guiada pelo piloto automático, isso é um problema. Mas impacta a memória. E essa Totalmente. enxurrada de informação, ela pode prejudicar a memória da pessoa também? Nem não é exatamente isso que a gente falou. isso. Exatamente, é um Acaba impacto prejudicando. direto, um impacto direto, justamente porque a memória precisa da atenção para funcionar. Imagine que a atenção já tá sendo atenção, toda a informação do mundo como se fosse o mar. Se você coloca ele ali num cano para ir bebendo daquela água de pouquinho em pouquinho, isso é atenção. Uhum. Imagina que toda a informação do mundo é lá uma lagoa cheia de água. Você quer absorver tudo, Se afoga. você afoga. Se você cair lá dentro, você vai afogar. Mas se você colocar num cano e direcionando para ir passando um pouquinho de cada vez, você consegue entender mais coisas. Então, numa analogia bem espontânea aqui, Sim. é mais ou menos assim. A atenção é esse filtro. E no Supera, a gente consegue trabalhar pelas ferramentas as regiões do cérebro que fortalecem o filtro. O filtro tanto de atenção, realmente, de conseguir bloquear o distrator, quanto do autocontrole de falar, eu vou fazer isso agora e eu não vou me distrair. De saber organizar a rotina. Porque as tentações vão existir. Né? A notificação vai aparecer no seu celular, vai ter gente interrompendo, vai ter notícia ali de fofoca que você vai ficar doido para ler, isso vai acontecer. Mas o autocontrole é eu conseguir organizar minha rotina para não deixar isso atrapalhar a minha produtividade. Então, eu criei, para mim, né, ao longo desses anos estudando neuro, algumas rotinas que eu não mudo. O celular à noite, ele é só para colocar o despertador. À noite é papel e luz amarela. Para ficar mais aconchegante, para dar um soninho. Como eu gosto muito de ler, a leitura às vezes me deixa empolgada, e aí não é bom pro sono. Aí eu uso o celular para colocar um joguinho, mas é um joguinho idiota, que é só de movimentar a cartinha. Que é monótono, para dormir. Mas nunca rede social antes de dormir. Isso faz muito mal, Lívia. Faz muito mal.
Faz E muito mal. a gente tá dormindo mal também, né? E aí Isso é péssimo. prejudica também a Mais ainda a memória. Sim, Se você exato, os dorme lapsos mal. ficam muito intensos. Sabe aquela Exatamente. sensação de que a vida tá passando rápido? Dormir mal piora isso ainda mais. Porque você fica no piloto automático o tempo todo, você fica ansioso pelo dia que você vai arrumar seu sono, e aí segunda-feira você quer que chegue a sexta, você quer que chegue a sábado, chega o sábado, aí você dorme pior ainda porque quer sair. E aí rede social e telefone à noite, isso vai virando uma bola de neve de sono errado, que prejudica o bem-estar prejudica a cabeça prejudica a memória. Que incrível. Se a gente pudesse listar aqui os principais benefícios da ginástica para o cérebro, a gente já falou muito de memória, Sim. e na verdade nem de memória, a gente falou do benefício direto para a atenção, que interfere diretamente na memória. Mas a gente tem o benefício do benefício, e a gente tem vários outros ganhos, e aqui a gente está falando para diferentes públicos, idosos, Sim. crianças, adultos. Quais são os benefícios, Lívia? Os principais. Os principais, vamos pensar. Você chegou no Supera, vai frequentar uma aula. São 2 horas semanais de autocuidado que você está implantando na sua vida. Esse é o primeiro. Então, se você sente essa necessidade de, nossa, preciso me cuidar, estou muito no piloto automático, estou me sentindo estressado, ansioso, lidando com frustração, quero fazer uma transição de carreira, quero envelhecer bem, ou quero ser mais produtivo. Reprogramar, né? Independente da motivação, são 2 horas de autocuidado. Porque é um momento de sentar, de experimentar coisas diferentes, de mudar uma mentalidade, uma postura, talvez de alguém mais recluso para alguém aberto às novidades. Isso muda totalmente a vida, né? A postura que você tem diante das novidades, porque elas vão surgir. O mundo vai mudar, não adianta ficar ali, no meu tempo que era bom. Não, seu tempo é agora também, você está vivo. E o que você está fazendo ali com o cenário atual? Então, o Supera muda essa mentalidade e cada ferramenta vai trabalhar uma habilidade específica que juntas vão fazer o seu cérebro como um todo funcionar melhor. Então, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de memória, visoespacial. Visoespacial é interessante, que é uma percepção. Eu treino uma sensação. Então, eu treino calcular distâncias, identificar imagens de forma rápida. Isso parece bobo, o treino em si. Mas o resultado disso é que essa habilidade é transferida para outras coisas depois. Talvez reconhecer a emoção no rosto de alguém, por exemplo. Então, o Supera ele vai fazer um autocuidado, você vai ganhar confiança, e essa confiança vai levar ao uso melhor de todas as habilidades. Já caminhando aí para o final da nossa entrevista, infelizmente, a gente fica bebendo aqui da sabedoria Muita coisa. e da irreverência da Lívia também. A Lívia é muito leve para explicar pra gente. Aproveitando esta chave que você deu agora, Ana, para dar um pouco de leveza, Sim. porque aqui a gente viu a Lívia instruindo, informando, formando, mas para respirar, queria saber da Lívia, falando de memória, algo que quando você lembra, você ria. Uma memória engraçada que poderia contar pra gente aqui. Só para dar uma relaxada, pelo menos. Só para dar uma relaxada. Eu sou meio estabanada, então tem muitas. Bom, vou contar uma da área de neuro. Que eu dou risada hoje, mas na época foi trágico. No laboratório, né, nós trabalhávamos estudando cérebros, né, então tecidos, no microscópio. E eu li uma jovenzinha de 18 anos, né, em todo aquele cenário deslumbrado. Nossa, quanta ciência, quanto conhecimento, quanta coisa linda. E aí, queria ser o braço direito do professor. Ele, você vai fechar o laboratório? Eu falei, vou. Me sentindo a responsável. Ele me deu a chave na minha mão do laboratório. Eu falei, fecha. Ele falou, fecha tudo. Eu falei, fecho. Terminei o experimento, desliguei o microscópio, nananã. Fechei, fui embora. No outro dia, eu deixei a água ligada que circulava dentro do microscópio. Ensopou, alagou a sala toda. O microscópio foi água, não foi fogo. O microscópio todo molhado ali. Quando ele chegou, ele olhou pra mim e falou assim, quero ver como é que a gente vai apagar isso, se estragou. Meu Deus. Eu tô resumindo a história. Se ele ver esse vídeo, ele vai achar engraçado eu lembrar disso até hoje, faz tempo. Mas foi um choque, né? Ele, lógico, todo educador, né? Ele conteve as emoções dele, a vontade de me enforcar, mas... É aquilo que a gente falou, né? A memória é como a gente se E a gente sentiu. se forma com isso, a gente se forma. Aquilo foi um choque, deu pra eu aprender a ser responsável.
Falei, Porque eu não foi como posso. você se Apenas, sentiu. né? Você Eu, não, se eu sentiu tava me no- achando, falei, Sim. não posso ir no oba-oba. Eu Sim. preciso controlar aquela empolgação e aprender a ser responsável. Então foi um aprendizado grande, Aham. né? E aí, a partir daquilo, eu era realmente quem fechava o laboratório, porque dali em diante eu comecei a conferir tudo. Se tomada, botão, todos. Então, isso foi uma memória que hoje é engraçada, mas contribuiu muito pra pessoa metódica que eu sou. É aquilo que a gente falou, né? Olha esse exemplo muito legal que ela trouxe, né? A memória não é exatamente como aconteceu em detalhes, Sim, mas como você sentiu em Exato. relação ao que aconteceu, né? exatamente. Isso é Eu não muito queria legal. que aquilo Que te repetisse auxiliou nunca mais. Nunca depois, né? mais. Exatamente. Olivia, ó, pra fechar, agora fechar mesmo a nossa entrevista, 5 motivos pra alguém fazer ginástica pro cérebro. 5 motivos? Vamos lá, me ajuda a contar, hein? Autoestima, confiança, amizades, saúde e diversão. Muito bom. Isso pra todas as idades, né? Vale Sim. muito. Todas. Exatamente. Muito bom. E se você pudesse dar um conselho pra quem ainda não faz ginástica pro cérebro? Faça. E se não tiver acesso ainda a uma escola supera, talvez não tenha na sua região, né, você não consiga se programar ainda nesse momento da vida para fazer supera, seja aberto a aprendizados, né? Nunca caia naquela armadilha da resistência e da rigidez. Essa é a pior armadilha humana. E nosso cérebro adora isso. Por isso que é uma armadilha. Né? De ficar, nossa, não, eu sou cheio da razão. Né? Quanto mais certeza a gente tem, menos espaço para aprender. Então, tira um pouquinho essas certezas de jogo e seja aberto ao aprendizado. Esse é o maior conselho. Muito legal. Obrigada, viu, Lívia? É isso. Eu agradeço. Aprender sempre, né? Aprendemos E hoje a gente aprendeu aprendemos ali. muito, muito Mesmo. Obrigada, Sena. Foi um prazer. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no Supera, nesse momento de grande aprendizado. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que quem está acompanhando vai ficar um gostinho de quero mais, mas se quiser mais, vem pro Supera. Aí você vai aprender mais. São mais de 300 unidades no Brasil, né? Mais de 20 mil alunos matriculados e olha, tem vaga aí em todas as nossas unidades, só esperando você vir ser um aluno Supera. O nosso podcast termina aqui, né? Eu ia falar Momento Supera, mas não é o nosso primeiro podcast da Semana Mundial do Cérebro. Os Caminhos da Memória, Quantas Pessoas Você É? Esse foi um produto do Método Supera, Ginástica para o Cérebro. E você, claro, é convidado a nos seguir nas redes sociais, @Método Supera. Até lá!